Olá, Jornal Sport News no ar. Vamos começar falando do Palmeiras, que decepcionou sua torcida ao perder para o São Caetano em casa por 1-0 no Paulistão 2018. Apontado por muitos como o elenco mais forte do país, o Palmeiras não conseguiu mostrar isso na prática. Nesta segunda-feira, com uma equipe alternativa escalada por Roger Machado, o Verdão foi vaiado durante e após o jogo, E acabou derrotado pelo São Caetano por 1-0 no Palestra Itália. Chiquinho marcou o tento do azulão. Quando o Palmeiras tem seus titulares em campo, o nível de atuação da equipe é refletido em grande parte pelo desempenho de Felipe Melo, Lucas Lima e Dudu. Quando o trio joga um bom futebol, o Verdão vai bem. Na segunda-feira, posteriormente ontem, nenhum destes esteve em campo e a partida palestrina foi reflexo da má performance de Fabiano, Juninho e companhia. Antes de a bola rolar, o elenco palmeirense se reuniu em um círculo no centro do campo. Se o jogo desta noite não representava muito para os torcedores no Palestra Itália, com público de 22.597 pagantes, muito abaixo de sua média, valia demais para alguns atletas. Luan e Fabiano estrearam na temporada. Gustavo Scarpa e Juninho fizeram as primeiras partidas como titular, enquanto Tietê tentava retomar essa condição e Guerra teve a primeira chance de atuar desde o início como falso 9. As motivações eram muitas, mas só vontade não vence partidas. A equipe de Roger Machado jogou pela primeira vez no ano sem um atleta criativo no meio-campo. Gustavo Scarpa atuou pela direita e sofreu para criar oportunidades. O São Caetano, por sua vez, precisou apenas de 6 minutos para explorar a falha de cobertura de Fabiano e abrir o placar com Chiquinho. O gol visitante fez o Palmeiras se lançar ainda mais ao ataque, literalmente com dificuldades para infiltrar a zaga do azulão e sem ter a jogada de pivô com o centroavante. O alviverde se resumiu a bolas paradas e passes longos de Tietê e Thiago Santos, que erraram a maioria das tentativas. Defensivamente, a situação era ainda pior. Na reta final do primeiro tempo, mesmo com o São Caetano se limitando a marcar, Fernando Praz precisou deixar a área e desarmar o atacante Hermínio por 2 vezes na mesma jogada. Ao final da primeira etapa, torcida e imprensa eram unânimes. Fabiano e Juninho, vaiados, erraram quase tudo que tentaram. O time não teve criatividade e Guerra como falso 9 não funcionou. Assim, o técnico Roger Machado sacou o apagado Tietê para a entrada de William, que atuou como centroavante, enquanto Guerra foi para o meio. Em sua posição original, o venezuelano conseguiu finalmente dar trabalho ao São Caetano e deixar Keno na cara do gol em 2 oportunidades claras. Mesmo assim, o gol não saiu e Roger colocou Moisés em campo na vaga de Bruno Henrique, deixando a linha de 4 do meio-campo com camisa 10 Scarpa, Keno e Guerra, que depois deu lugar a Papagaio. Com tamanho poderio ofensivo, o Palmeiras não criou o que se esperava, mas teve chances de empatar. As finalizações erradas e até a trave em cobrança de falta de Gustavo Scarpa nos acréscimos, porém, impediram a torcida alviverde de gritar gol no Palestra Itália. A arbitragem no estádio Palestra Itália em São Paulo no dia 5 de março de 2018, segunda-feira, às 20h30, horário de Brasília, foi de Vinícius Furlan, auxiliado por Ermambro Melvani e Alberto Poleto Maceira. Público, como eu já havia dito no começo, 22.597 pessoas para a renda de R$1.176.356. Cartões amarelos do Palmeiras foram 2, Moisés e Gustavo Scarpa. Do São Caetano foram Wesley Paz e Alex Reinaldo. Então o Palmeiras não vai tão bem como deveria ir, Tendo um elenco tão caro, um treinador tão competente, jogadores de tão alto nível. E ele resolve colocar time misto. Que interessante, time misto. Mesmo matematicamente o time do Palmeiras já tendo se classificado, não é interessante, Porque a torcida não quer saber se classificou.
Se ainda falta 2 pontos, se falta 1 ponto, se classificou ontem, ninguém quer saber. Quer que o time jogue bem e acima de time jogar bem, o time ganhar. E o Palmeiras começou a temporada de um jeito avassalador, empolgando os torcedores. Agora, nesse final de primeira fase do Campeonato Paulista, tá tropeçando. Perdeu pro Corinthians. Não que perder pro Corinthians seja um resultado ruim, porque o Corinthians é um time muito competente. Mas o Palmeiras tem a obrigação de qualquer time que jogar aqui no Brasil, o Palmeiras fazer frente e não ser dominado pelo Corinthians, não conseguir ganhar do São Caetano, que é um time do interior de São Paulo, não conseguir ganhar do São Caetano com o melhor time do Brasil, né? Assim, julgado pela crítica. E sair achando que tá tudo bem. Não é legal, sabe? Roger Machado aí ajeite, porque próximo jogo é contra o São Paulo. Se o Palmeiras não ganhar do São Paulo, aí eu digo, a batata do Roger, do Palmeiras, começa a ficar feia. Porque perder 2 clássicos em 3 jogos não vai ser legal. Então tome muito cuidado, porque esse choque rei, não isso só pro Palmeiras, esse choque rei é o choque rei da verdade, viu? Porque se o Palmeiras vencer, alivia essas derrotas consecutivas. Se o São Paulo perder, tem umas informações aqui que eu não vou nem dizer sobre o Dorival, viu? O Dorival, tome muito cuidado, porque se perder por o Palmeiras, ele fica por um triz de cair, viu? Eu vou avisando. Então, duelo que pode ser um divisor de águas para Palmeiras e São Paulo. Sabe o que essa musiquinha quer dizer? Liga dos Campeões da Europa! Hoje ela tá de volta com 2 belos jogos, pelos jogos de volta das oitavas de final da maior competição de clubes do mundo. É isso mesmo, e hoje teremos o duelo tão esperado no Parque de Príncipes às 16h45. Pode subir o som! O Real Madrid vai a Paris enfrentar o Paris Saint-Germain, que busca fazer um feito histórico, eliminar o time madrilenho sem Neymar, o principal jogador da equipe de Paris. O grande trunfo para o time do Paris conseguir essa virada, não vai jogar. Neymar está fraturado, está fora de combate. Como vocês sabem, ele fraturou o 5º metatarso do dedo direito. No lugar dele ficará Ángel Di Maria. Nada que tire o brilhantismo da partida. E você vai acompanhar aqui. Você vai acompanhar a cobertura completa aqui no Notícias do Futebol. É um belo jogo que teremos logo mais, né? E muitos ingredientes, mas o Paris Saint-Germain não está vencido. Tem Di Maria, tem Cavani, tem Daniel Alves, tem Verratti, tem Rabiot, tem Areola. O time do Paris Saint-Germain não está vencido, mas o Real Madrid vem muito forte para essa partida. Com certeza, Zinedine Zidane tem a volta de 3 jogadores importantíssimos. O Marcelo está de volta, tem o Asensio, tem o Cristiano Ronaldo, então vai ser difícil, mas não impossível. Como o Neymar diz, é difícil, mas não é impossível. Nada é impossível. Além desse duelo tão esperado, né? Em Paris teremos outro jogo, mas esse aí os ingleses estão com uma bela vantagem. O Porto de Portugal vai a Liverpool, na Inglaterra, tentar fazer um feito inédito. Fazer 6-0 no Liverpool. Porque o time português no jogo de ida levou nada mais, nada menos dentro de casa do que 5-0. Será que o time de Portugal, com toda a sua história no futebol internacional, vai conseguir essa façanha?
Liga dos Campeões é isso. Liga dos Campeões é de arrepiar. E você vai acompanhar a cobertura completa daqui a pouco no pré-jogo. Porque você sabe, né? Liga dos Campeões da Europa é no Notícias do Futebol. E eu vou trazer aqui no Jornal Sport News as prováveis escalações de Liverpool e Porto. O Liverpool deve ir a campo com Karius, Gomes, Van Dijk, Lovren, Moreno, Oxlade-Chamberlain, Ederson, Milner, Salah e Firmino, além do Mané. O Porto de Portugal, a provável escalação do time português é Casillas, Maxi Pereira, Felipe Marcano, Diogo Dalot, Herrera, Otávio, Sérgio Oliveira, Corona, Albubacar e Brahim. E vamos encerrar esse Jornal Sport News especial de hoje, que logo mais tem Liga dos Campeões e pré-jogo comigo, com o Fernando, com essa música de arrepiar. Liga dos Campeões da Europa é Notícias do Futebol.